Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como é o curso de graduação em História. Bora pra aula? Bom, antes de começar o vídeo, você já sabe, né? Curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Além disso, eu quero convidar você a participar da minha campanha lá no site do Apoia-se. O Apoia-se é um site onde você pode ali, a partir de qualquer quantia, apoiar o projeto do canal. Então, com esses apoios, eu consigo então manter aqui o canal, a edição, o material todo e a criação de conteúdo. Dá uma olhadinha, o link tá aqui na descrição e a partir de qualquer valor você consegue fazer esse apoio. Mas vamos então para a aula. Bom, a ideia desse vídeo é falar um pouquinho para vocês sobre como é o curso de graduação em História. Para você que está aí pensando ou está em dúvida, né, sobre qual curso de graduação fazer, se você gosta de História, mas não sabe muito bem o que um historiador faz, o que você poderia fazer com o curso de graduação, se você tem dúvidas também sobre a diferença entre licenciatura e bacharelado, e se você não sabe quais são as universidades que têm os melhores cursos de graduação, fica aqui que nesse vídeo eu vou te explicar tudinho. Então, quando você entra no curso, se pressupõe que você já estudou, que você já aprendeu essa parte aí na escola mais factual, que você já sabe, pelo menos, desses eventos mais importantes, vamos dizer assim. Dentro do curso de graduação em História, qual é a grande questão? Primeiramente, né, que História é uma ciência, ela não é uma matéria apenas da escola, né? Aliás, como todas as matérias que vocês aprendem na escola, que também são ciência. Por ser uma ciência, né, a História ela tem um método, ela tem uma teoria, tá, por trás dela. Então, na graduação, você vai entender como os historiadores e os pensadores, de forma geral, pensavam sobre determinados eventos do passado e sobre o que e como eles escreveram sobre estes eventos. Por isso, ao invés de aprender os acontecimentos em si, na graduação, o que a gente vai aprender, na verdade, né? Como os historiadores interpretaram esse passado e o que foi escrito sobre este passado. Então, nesse sentido, que a faculdade de História ela vai dar esse suporte para você, para ter essas leituras da chamada escrita da história, ou seja, a historiografia, e vai te dar o suporte também para trabalhar como um historiador. Então, para isso, você vai precisar aprender quais são os métodos de estudo, né, da história e os tipos de métodos que a gente tem dependendo das fontes, e você vai aprender também as teorias da história, né, de forma geral, são disciplinas que a gente tem na graduação. Então isso significa, de forma geral, que nós vamos aprender sobre o que é uma fonte histórica, como se interpreta essa fonte histórica para se escrever ali uma interpretação, uma versão do passado. Nós vamos aprender então as metodologias de uso dessas fontes e da escrita, as teorias, enfim, o que eu já expliquei aqui para vocês. Por que isso? Porque o historiador, ele se preocupa em tentar compreender os fatos históricos do passado, compreender também como esses fatos foram interpretados e dessa forma fazer a sua interpretação, fazer a sua análise sobre o ser humano no passado. Então, nesse sentido, sempre lembrando, né, não se trata de resgatar o passado tal como ele aconteceu, mas fazer uma interpretação a partir da análise desses dados, dessas fontes históricas que nós temos. Aqui no canal, o meu primeiro vídeo, aliás, ele fala um pouco sobre isso, né? O vídeo Para que serve a história. Eu vou colocar aqui para vocês podem assistir e esse vídeo dá um pouco da noção do que a gente aprende na graduação. Só um pouquinho, mas já ajuda. Então eu acho importantíssimo você entender que quando você chega na graduação, se você vem com esse pensamento de que você só vai aprofundar no que você aprendeu na escola, você pode ter um baque, né? Aliás, eu acho que esse é o baque da maioria dos alunos que estão entrando no primeiro ano aí de graduação, porque se espera uma coisa, mas a gente tem uma ideia totalmente diferente, que é muito melhor, tá, gente? Mas geralmente quando você tá saindo do ensino médio e se depara com isso, tem pessoas que gostam muito, né, e que se dedicam a isso, tem algumas pessoas que se sentem frustradas, não é bem aquilo que elas queriam. Então já tô explicando para vocês de forma bem simples o que seria então e o que se estudaria então, né, na verdade, nesse curso. Bom, eu falei para vocês que a gente vai estudar o que outros historiadores escreveram sobre determinados
períodos, né, sobre determinados fatos históricos. Então, com isso, já estou dando a primeira dica aqui para você pensar e realmente ver se é o curso de graduação em História que é o ideal para você, tá? Você vai ter que ler muito, tá? A leitura e a escrita é a base mesmo do curso de graduação em História. Então, você precisa gostar muito de ler, de escrever, porque você vai fazer esse exercício ao longo de basicamente todas as disciplinas da graduação. Aliás, essa é uma dica para qualquer curso de humanas, tá, pessoal? Deveria ser para todos os cursos, mas principalmente para o curso de humanas. Ou seja, o curso de graduação em História forma uma pessoa que está preocupada em não só estudar a produção científica, mas também produzir conhecimento científico. Por isso, a leitura e a escrita e gostar de ler e escrever são essenciais nesse momento. Mas vamos lá, existem dois tipos de graduação em História: o curso de graduação em licenciatura e o bacharelado em História. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é cada um e vocês vão entender a diferença, tá? O curso de licenciatura em História, basicamente, ele forma a pessoa para ser um professor, uma professora. Por isso, a partir do momento que você escolhe o curso de graduação em licenciatura, né, de licenciatura em História, você vai ter não só as disciplinas de uma graduação normal, vamos dizer assim, mas também disciplinas voltadas para o campo da educação. Então, você vai ter disciplinas de pedagogia, né, disciplinas de psicologia da educação, de didática. Então, você vai ter uma parte, a parte mesmo da graduação, na qual você vai estudar essa parte de educação, já que se pretende formar uma pessoa habilitada em dar aulas para o ensino fundamental e para o ensino médio. A graduação, para quem faz a licenciatura em História, dura geralmente de 3 a 4 anos, depende aí da instituição. Mais uma vez eu digo, se você vai fazer a licenciatura, também é ideal que você tenha prazer de ler e escrever, porque você vai precisar também na área da educação. E geralmente, além das disciplinas, você também precisa fazer de forma obrigatória estágios nas escolas. Então, você vai provavelmente fazer um estágio de observação, você vai observar por um tempo as aulas de uma outra professora, de um outro professor, e depois você vai ministrar as suas próprias aulas. E aí depende muito da situação, né, do estágio que você encontrar, mas você pode, de repente, dar um mini curso, uma oficina, ou até mesmo dar algumas aulas, né, no lugar, vamos dizer assim, do professor, com, claro, a observação e com o consentimento do professor oficial, vamos dizer assim. Quem cursa licenciatura em História geralmente tem aí como mercado de trabalho a escola, a sala de aula, mas isso não impede que dentro da graduação você faça a iniciação científica, você faça uma pesquisa e de repente trabalhe em outra área nesse sentido, tá? Isso acontece muito porque até esse último mês, né, até o mês de agosto, a nossa profissão de historiador, historiadora, não estava regulamentada. Então acontecia um pouco dessa situação. Tá? Agora a gente pode esperar para ver o que pode acontecer daqui para frente, mas de certa forma, para que vocês entendam, né, a ideia é dar aulas no ensino básico, no ensino médio como foco. Já quem faz o curso de graduação na modalidade de bacharelado é formado como um historiador, e aí ele pode trabalhar no sentido da pesquisa histórica em instituições de pesquisa, pode trabalhar em museus, em arquivos oficiais, por exemplo, em arquivos de empresas, em institutos de preservação do patrimônio histórico, por exemplo, na área de documentação e afins. Se a pessoa que se forma como historiador em bacharelado quiser dar aulas também, ela precisa fazer a parte da licenciatura do curso. Quem é formado em História licenciatura, teoricamente aí ele tem o diploma exclusivo para aulas, para ministrar aulas. Quem é o bacharel, ele é um pesquisador e se ele quiser dar aulas também, ele precisa completar, né, o curso com matérias da área da educação para ter também o diploma de licenciado em História. É por isso que o curso de bacharelado ele está mais voltado para disciplinas voltadas à área metodológica, teórica de História e nem tanto para a área pedagógica, obviamente. Então, geralmente você precisa fazer uma iniciação científica ou um TCC
nesse curso de bacharelado, até mesmo para conseguir concluir o curso. Como nós temos um mercado de trabalho mais aberto às aulas, né, à sala de aula, geralmente quem faz o bacharelado costuma fazer mais um ano aí para ter a licenciatura e ter também a possibilidade de dar aulas caso for preciso. Falando nas áreas de atuação, no mercado de trabalho, é interessante que você saiba onde que o historiador, a historiadora pode atuar. Bom, em primeiro lugar, obviamente, o mais comum, tá? E vamos dizer assim, o mais fácil é que o historiador entre no mercado de trabalho da sala de aula. Eu não estou dizendo isso num tom inferior, tá? Até porque senão eu não estaria nem aqui, né, pessoal? Mas é num sentido de que você saiba que se caso você vá fazer a graduação, esse é um caminho onde você tem um mercado de trabalho mais amplo, certo? Outra possibilidade, né, de área de atuação de trabalho nesse campo é também a questão da própria pesquisa. Então, você pode trabalhar como um pesquisador em institutos de pesquisa, como eu já disse, ou de repente em institutos que preservam o patrimônio histórico e cultural. Aliás, a área de preservação do patrimônio também é uma área bem legal, bem importante para o trabalho do historiador, da historiadora. Então, você consegue trabalhar nesses institutos, em museus, em arquivos, que tem como sentido essa área da preservação de patrimônio. Legal entender que essa questão do patrimônio, dos arquivos, da documentação, ela não fica só restrita à instituição pública, tá? A gente também tem empresas privadas que contratam historiadores para organizar e fazer, vamos dizer assim, a memória da própria empresa. Temos casos de arquivos de documentação e de organização, por exemplo, de empresas como a Nestlé, que fizeram, né, a memória da sua empresa e tudo mais. Então tem essa possibilidade também. Outra possibilidade, agora com a regulamentação, né, da profissão, é o trabalho de consultoria. Então você pode dar consultorias para autores de livros, de novelas, de filmes, de séries, enfim, que abordam determinados períodos históricos. Você pode trabalhar como um consultor. Por fim, é possível trabalhar também como autor, como autoria, né? E aí você pode escrever, por exemplo, livros didáticos, né? A gente tem empresas, editoras que fazem livros didáticos ou materiais de apoio para as escolas de ensino fundamental, ensino médio, de cursinhos pré-vestibulares, ou até mesmo da autoria dos seus próprios livros, da sua própria pesquisa. Ok, agora você já sabe o que é um curso, como é um curso de história, qual a diferença entre licenciatura e bacharelado, quais são as áreas de atuação do campo, né, de história, e você já se decidiu aí mais ou menos que você quer prestar então história no vestibular. Onde então cursar graduação em História? Você tem a opção tanto de universidades privadas, particulares, que têm cursos de História e também existem cursos EADs, tanto como também as universidades públicas, sejam elas estaduais ou federais. Quando a gente pensa, por exemplo, no curso de bacharelado, na questão da pesquisa, dos arquivos, de fazer estágio, por exemplo, num arquivo, num centro de documentação, de ter acesso à pesquisa histórica, pensando na universidade pública, ela é um ponto forte e positivo, porque você vai ter acesso a tudo isso que eu falei. A professores, por exemplo, que dão aula e que também são pesquisadores e que precisam pesquisar. Então você consegue ali fazer uma iniciação científica, de repente emendar para um mestrado, para um doutorado. Por isso que a universidade pública, ela tem, vamos dizer assim, essa vantagem. Que não impede também de você pesquisar bem sobre o curso de graduação de uma universidade privada também, caso você queira. Eu já falei isso para vocês num outro vídeo sobre os vestibulares, sobre o Enem, que existe a possibilidade também de conseguir bolsas nessas universidades particulares com o ProUni, com o FIES, por exemplo. Então você consegue ter desconto parcial ou integral para fazer uma faculdade de História, ou até mesmo a partir do FIES financiar esse curso de graduação e pagar posteriormente. Também temos o uso do SISU no Enem para poder entrar nesses cursos de graduação. Se você quiser, você pode dar uma olhadinha nesse vídeo, eu expliquei um pouquinho melhor. Mas quais são as universidades que têm os melhores cursos de graduação em História? Eu fiz uma pesquisa no site da Folha de São Paulo, o ranking universitário, né, da Folha de São Paulo. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar e para você consultar, para saber quais eram as 10 melhores faculdades de História. Então,
em qual faculdade você tem os melhores cursos de graduação em História. Bom, em primeiro lugar, na lista das 10 melhores faculdades de História, a gente tem a Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas. Em segundo lugar, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, a Universidade Federal de Minas Gerais. Em quarto lugar, a USP, a Universidade de São Paulo. Em quinto lugar, a Universidade Federal Fluminense, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em sexto lugar, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em sétimo lugar, a UNB, a Universidade de Brasília, que também é uma universidade pública. Em oitavo lugar, a PUC de São Paulo, que é uma faculdade particular. Em nono lugar, a Unesp, a Universidade Estadual Paulista. E em 10º lugar, a Universidade Federal da Bahia. Você pode acessar lá o ranking da Folha, dar uma olhada nas outras faculdades que estão nesse ranking. Eu trouxe aqui as 10 melhores universidades de acordo com esse ranking, as 10 melhores universidades do curso em História, tá? Você pode fazer a sua consulta, você também pode entrar aqui no link que eu vou colocar na descrição no Guia do Estudante para ver um pouquinho mais sobre como funciona o curso de História. E claro, se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aqui que eu vou responder. Posso falar da minha trajetória, mas eu acho que cada um tem a sua trajetória particular e pode pensar um pouquinho, mas eu acho que esse vídeo já ajudou muito você que por um acaso estivesse com alguma dúvida ou se ainda não tinha nem noção de como seria um curso de História. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal tem uma playlist de vestibular 2020 e 2021, então você pode acessar todos os vídeos que eu já fiz sobre esse tema e até a próxima aula.